Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, hoje, primeiro dia do mês de agosto. Uma ótima manhã para você, um ótimo mês de agosto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale, edição dessa sexta-feira. Agora em Mineiros faz 14 graus, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 32 graus. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de chuva nessa sexta-feira. A umidade relativa do ar entre 29% e 61%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mineiros terá dia do cooperativismo deste sábado com atrações gratuitas para a população na feira municipal. 6 entidades são investigadas por fraude do INSS. E Enem de Goiás, alunos pobres ou da rede pública só são minoria entre os brancos. Câmara confirma a perda de mandato de 7 deputados após decisão do STF. Mega Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para 85 milhões de reais. Ex-funcionários invadem empresa e furtam R$700 mil em equipamentos agrícolas em Rio Verde. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, uma ótima manhã de sexta-feira para você. 6 entidades associativas envolvidas na farra do INSS revelada pelo jornal Metrópolis da capital federal são investigadas pela Controladoria Geral da União e pelo Instituto Nacional do Seguro Social pela fraude da fraude. Todas elas são suspeitas de contratarem softwares para fraudar a assinatura eletrônica de beneficiários que alegaram ter sido afetados pelos descontos indevidos das entidades associativas. As apurações miram a Amar Brasil Clube de Benefícios, a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, a Associação Nacional de Defesa do Direito dos Aposentados e Pensionistas, a Masterprev, Central Nacional de Aposentados e Pensionistas Santo Antônio e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. A CGU já abriu investigações preliminares sobre essas entidades. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.895 da Mega Sena, que foi realizado ontem, quinta-feira. O prêmio acumulou e está estimado agora em 85 milhões de reais para o próximo sorteio. Se você não conferiu, anote aí os números sorteados: 9, 11, 44, 51, 52 e 56. 47 apostas, acertaram 5 dezenas e cada uma levou para casa R$87.028,54. 4.081 apostas acertaram 4 dezenas e irão receber cada uma R$1.431,84. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, de sábado, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. E o vice-presidente Geraldo Alckmin deu entrevista para esclarecer as ações do governo brasileiro em relação ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a conversa, ele afirmou que a gestão federal vai trabalhar para excluir as tarifas sobre o café e outras frutas e frisou que a negociação começa hoje. O vice-presidente também destacou que o governo discute agora um plano de contingência para socorrer empresas e setores atingidos e garantir a manutenção dos empregos. Vamos nos debruçar nesses 35% e vamos preservar o emprego. As empresas não vão ficar desamparadas. Vamos trabalhar para preservar os empregos, a produção e avançar em mercados, é o que disse Alckmin. 6h35, nova frente fria chega ao Brasil neste fim de semana. Quem traz os detalhes da previsão do tempo é Carolina Prazeres. A previsão para este fim de semana indica que uma nova frente fria chega ao Brasil. A região sul, que já vinha sob a influência de uma massa de ar frio, deve ter chuva a partir de sábado. A meteorologista Deise Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia, fala que com o avanço de uma nova frente fria,
Essas instabilidades ganham força no domingo, em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São esperadas chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, especialmente no litoral. Nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Catarinense, há possibilidade de geada. Na retaguarda dessa frente fria, uma nova massa de ar seco deve provocar queda nas temperaturas, especialmente no domingo. Nas regiões Norte e Nordeste, ocorrerá pancadas de chuva devido ao calor e à alta umidade. As chuvas ficarão concentradas em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará, como afirma Moraes. Devido ao calor e à alta umidade, essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas devem ficar em torno dos 39 graus e a umidade do ar próxima a 20%. No Nordeste, a chuva se concentra em áreas litorâneas, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. O fluxo de umidade que vem do oceano favorece essas chuvas ao longo do final de semana, especialmente em áreas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Essas chuvas podem ser localmente fortes. Já as temperaturas seguem elevadas, chegando aos 38 graus, enquanto que a umidade no interior da região permanece baixa, em torno de 15% e com poucas chances de chuva. Na parte central do país, predomina a massa de ar seco, que impede a formação de nuvens e mantém o tempo ensolarado. As temperaturas nessa região podem alcançar os 38 graus, com umidade no período da tarde em torno de 15%. Como essa situação tem se prolongado por vários dias devido ao tempo seco, quente e sem chuvas, a meteorologista lembra que a Organização Mundial de Saúde recomenda beber bastante água, evitar desgastes físicos e reduzir a exposição ao sol, principalmente nos períodos mais quente e seco do dia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6 horas e 38 minutos. Entre os 166.761 estudantes de Goiás que tiveram a inscrição confirmada no Exame Nacional do Ensino Médio, aqueles que conseguiram ficar isentos da taxa de inscrição por estar concluindo o ensino médio na rede pública ou por ter comprovado que vivem em situação de vulnerabilidade social, só são minoria em um grupo de raça e cor, o dos alunos que se declaram brancos. A informação consta em um painel divulgado pelo Ministério da Educação na última quarta-feira. O grupo de estudantes brancos representa 37,97% do total que vai prestar o Enem em Goiás este ano. Eles são 63.332 candidatos incluídos em um universo de 166.761 pessoas no estado. No recorte formado apenas por brancos, 48% reivindicaram a isenção por ser de baixa renda, por estudar em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola privada. Os demais pagaram a taxa. A investigação que apura o desvio de 1,8 milhões de reais por meio de emendas parlamentares em Goiânia ganhou novos contornos nesta quinta-feira, com a deflagração da segunda fase da Operação Picadeiro da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção. Agora, 3 nomes do meio político aparecem diretamente ligados ao suposto esquema. O ex-secretário de Cultura, Zander Fábio, o ex-vereador Leandro Sena e o vereador em exercício Sargento Novandir. Durante buscas na residência de Zander, a Polícia Civil chegou a encontrar esmeraldas. A primeira fase da operação apontava indícios de favorecimento de 2 ONGs de fachada com contratos que somavam 1,8 milhão para eventos circenses e atividades culturais. As entidades são investigadas por inexistência física nos endereços declarados, ausência de experiência comprovada, falta de estrutura técnica e vínculo com o mesmo grupo familiar ou econômico. OVG e Governo de Goiás divulgam lista com 5.000 novos beneficiários do ProBem, programa que concede bolsas de estudos integrais e parciais a jovens universitários em situação de vulnerabilidade. A Organização das Voluntárias de Goiás e o Goiás Social divulgaram o resultado final do processo seletivo para 5.000 novos bolsistas do Programa Universitário do Bem, o ProBem. A lista dos estudantes classificados está disponível no site ovg.org.br, onde é possível conferir também o tipo de benefício concedido, parcial ou integral. Para participar da seleção,
Todos os inscritos precisam estar com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, condição essencial para a análise socioeconômica exigida pelo programa. Os universitários beneficiados têm até o dia 15 de agosto para efetivar a sua matrícula junto à instituição de ensino superior. Caso esse pré-requisito não seja cumprido, o estudante perderá o direito ao benefício e a bolsa será direcionada aos próximos classificados, conforme prevê o edital. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41. E Lucas Paquetá, denunciado por má conduta em relação a apostas, foi absolvido pela Justiça. A comissão reguladora considerou que acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra não foram comprovadas no tribunal. Com a decisão proferida nesta quinta-feira, o meia do West Ham está liberado para atuar. Não cabe recurso. Durante o processo, a FA também acusou Paquetá de não cumprir as suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação referente à regra F3. Nesse caso, a comissão reguladora considerou que as acusações foram comprovadas e o meia deve receber uma multa. Paquetá foi denunciado em maio do ano passado e a audiência foi iniciada em março e concluída no mês de junho deste ano. E Vini Júnior ainda tem 2 anos de contrato com o Real Madrid. Estaria sem pressa para renovar o vínculo com o clube espanhol. De acordo com o jornal AS da Espanha, o atacante segue tranquilo nos merengues. Ele já declarou ao clube que deseja um aumento salarial. O Diário Espanhol ainda reiterou que o jogador brasileiro já rejeitou diversas ofertas da Arábia Saudita. O jornal ainda explica que Vini é um dos jogadores que mais impressionaram Florentino Pérez nos últimos anos. E Dudu vai ficar de fora de mais uma partida do Atlético Mineiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiou a sessão do caso envolvendo o jogador e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A dirigente alviverde acusou o camisa 7 do Galo de misoginia por conta de falas propagadas por ele nas redes sociais e ganhou o caso judicialmente. O atacante entrou com recurso pela 2ª vez pedindo absolvição. A advogada de Dudu fez a sustentação de defesa e esperava a votação, que foi reagendada por motivos de saúde de uma das auditoras. Ainda não foi informada uma nova data para a realização da sessão. E só para trazer mais detalhes sobre esse caso de Lucas Paquetá, que foi absolvido desse esquema de apostas, quem vai fazer agora, direto da Inglaterra, informações sobre o caso é Leno Falck. O jogador brasileiro Lucas Paquetá foi inocentado das acusações de má conduta em apostas esportivas na Inglaterra. O West Ham, clube em que joga o brasileiro, divulgou o resultado da sentença nesta quinta-feira em suas redes sociais. O atleta foi considerado inocente por envolvimento em manipulação de apostas esportivas na Inglaterra. O resultado do julgamento por parte da Associação de Futebol da Inglaterra era aguardado há quase 2 meses. Paquetá foi indiciado pela instituição em maio de 2024, depois de uma investigação que durou 10 meses. Segundo a denúncia, o jogador havia forçado 4 cartões amarelos em partidas disputadas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falck. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. A quinta-feira chegou ao seu final com os preços internacionais do milho futuro contabilizando movimentações positivas na Bolsa de Chicago. Mesmo com elevações registradas nos últimos dias, os contratos acabaram acumulando desvalorizações de até 3,7% ao longo do mês de julho. Mais uma vez, o que impulsionou as posições do cereal na Bolsa de Chicago foi a forte demanda pelo milho dos Estados Unidos, inclusive superando as projeções do mercado. Nessa quinta-feira, o Departamento de Agricultura americano divulgou seu novo boletim semanal de vendas e exportação, apontando que o país vendeu mais de 1.891.000 toneladas de milho, temporada 25-26. O que é acima dos indicativos do mercado que variavam entre 600 mil e 1.600.000 toneladas. A maior parte correspondeu a destinos não revelados. Já os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira finalizaram as atividades desta quinta-feira. De acordo com as informações da Agroinvest, as cotações do milho recuaram na quinta na Bolsa Brasileira, mas seguem firmes no mercado físico diante da oferta limitada do cereal disponível e com o produtor optando pelas vendas de soja.
Análise das safras e mercado também apontou um mercado brasileiro de milho de negociações travadas neste último dia de julho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Para 6h46, daqui a pouco mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale, mas antes, olha, se seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, o telefone é o 3661-2002, peça seu gás inclusive domingos e feriados. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e embreagem e muito mais para o seu veículo. Telefone é o 99618-9882. Se vai trocar de óculos, passa lá na Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Mais de 1.600 lojas, os melhores preços e armação e lente, fabricação própria e os seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Lá na Casa das Iscas você encontra tudo para pesca, camping, material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem foi como um rastilho de pólvora, né? Quando a notícia chegou, por volta do meio-dia, incrível como as pessoas estão ligadas, graças ao celular. Foi assim, na hora que eu recebi, 5 minutos depois, todo mundo já sabia. A lei Magnitsky, que já foi, a pronúncia dela já está familiarizada por todo mundo, né? Vem se falando nisso há muito tempo. E eu acho que é só o começo, pelas informações, pelas declarações de ontem de 2 ministros do governo Trump, né? O secretário do Tesouro, que foi quem aplicou, e o secretário de Estado, que foi quem aplicou as sanções junto com o presidente Trump. O secretário do Tesouro disse que a ação de hoje segue a de suspensão de vistos pela cumplicidade nas ações de Moraes, né? Mas continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam o interesse dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. Aí quem são aqueles? O ministro secretário de Estado Marco Rubio declarou ao lado do presidente Trump: togas não podem proteger quem atropela direito. Então, por cumplicidade, agora ficou claro que foram suspensos dia 18 os vistos, além de Moraes, do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, Dias Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E ainda faltam outros. O ministro Dino chegou a fazer ironia, né? Disse que não sei se o Mickey e o Pateta não vão sentir falta de mim. O que eu sei é o que eu pago o salário deles. Acho que ele quis dizer pago o salário deles se for a Disney, né? É preço pequeno perto da magnitude do que estamos tratando aqui. Ele quer dizer que está defendendo a democracia. Lá no Parlamento Europeu, estão pedindo sanções na Europa ao ministro Moraes, alegando que é um ministro que, a pretexto de defender a democracia, está destruindo a democracia no Brasil. Eu também acho que o presidente Lula, que fala em soberania, ele tem que defender soberania. Em primeiro lugar, defender um juramento que ele fez. Ele jurou proteger a Constituição perante o Congresso Nacional. Não sei se foi sobre a Bíblia também, mas ele jurou no dia da posse. E até agora ele não defendeu, porque todo mundo está vendo, né? Cláusulas pétreas, fundamentais, de direitos fundamentais serem desrespeitados. Só que a mídia tradicional finge que não vê isso, a OAB finge que não vê, o presidente da República finge que não vê, o presidente do Senado finge que não vê, o presidente da Câmara idem. Né? Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho. A Carla Zambelli, ficou detida num presídio feminino em Roma e amanhã, sexta-feira, vai ter uma audiência de custódia. Aí a prisão pode ser relaxada, ela tendo o endereço certo e fica comprometida a responder. Mas vai ser avaliação nessa audiência de custódia. Ou vão abrir um processo de extradição. E aí ela ficaria detida para não sumir. Essa é a questão dela. Outra questão que eu queria falar é de economia. Pela primeira vez em 10 meses, a taxa do juro básico, o Copom, manteve em 15%.
Já foi mais do que isso, foi 15,25% no primeiro governo Lula em 2006, que a situação estava difícil também. Governo Lula gastador e acaba tendo juro alto para proteger a moeda, né? Essa é a obrigação do Banco Central. E uma outra curiosidade, né? As pessoas querem saber se vai haver bloqueio de visto de mais gente, lei Magnitsky em mais gente, como eu mostrei, sim, né? Mas quem são? Porque aí está faltando, estão fazendo suposições com nomes como o ex-presidente, o Pacheco, ex-presidente do Senado, o atual presidente Alcolumbre, presidente da Câmara, mas são especulações, né? Que são feitas, né? O pior é quando não é especulação, informam como se fosse, como a gente viu aquela história de Barroso e Moraes em Roma e os filhos não sei de quem no consulado de Nova York, aí é exagerado mesmo, aí não dá, né? Mas enfim, vamos esperar, porque pela promessa dos americanos ainda virão mais sanções e até a possibilidade de sanções na União Europeia. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h57, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 1º de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou na última quarta-feira a perda de mandato de 7 parlamentares em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida atende a recursos apresentados pelos partidos PSB, Rede Sustentabilidade e Podemos, que contestaram a forma como foram distribuídas as chamadas sobras eleitorais nas eleições de 2022. A decisão do STF altera um entendimento firmado em fevereiro de 2023 que havia modificado as regras para a distribuição das vagas remanescentes após o cálculo do quociente eleitoral, índice este que determina quantas cadeiras cada partido terá com base no número de votos recebidos. Em fevereiro do ano passado, 7 ministros do STF votaram pela revogação dessas alterações, restabelecendo o modelo anterior de distribuição. 6 desses magistrados, no entanto, entenderam que a mudança não deveria ter sido aplicada às eleições de 2022. A decisão foi oficializada pela mesa da Câmara por meio de publicação no Diário Oficial e representa uma reviravolta na composição da casa com impacto direto na representatividade partidária e na correção de distorções provocadas pela regra anterior. E o presidente Lula decidiu fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão em defesa do ministro Alexandre de Moraes e do STF. A decisão foi tomada por Lula após o governo Donald Trump aplicar uma nova sanção contra Moraes, dessa vez por meio da chamada Lei Magnitsky. Até por volta das 15 horas desta quinta-feira, Lula não havia gravado o pronunciamento, conforme apurou fontes no Palácio do Planalto. Esse será o segundo pronunciamento do presidente em um mês. Em meados de julho, ele convocou a cadeia nacional para criticar o tarifaço imposto por Trump ao Brasil. E por falar em tarifaço, ele deve impactar no preço dos alimentos e também na inflação aqui no Brasil. Vamos saber os detalhes desses desdobramentos nessa matéria de Alain Barbosa. Passo de Donald Trump impactará na micro e na macroeconomia do Brasil e todos seremos afetados, direta ou indiretamente. Professor de Economia da PUC e do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, fez uma análise para a agência Rádio Web sobre possíveis cenários. Na avaliação dele, os setores de café, de carne bovina e as cidades dependentes de indústrias afetadas pela medida sentirão mais os efeitos do tarifaço. A gente vai ter alguns setores, algumas cidades, alguns locais que acabam sendo afetados bastante, acabam tendo a sua economia prejudicada em função das tarifas, né, do Trump. Quanto menos organizado, menos, digamos, menores as empresas, mais difícil é de encontrar um caminho, digamos, para resolver a situação. Para a economia como um todo, o impacto vai ser menor até do que a gente inicialmente imaginava, mas isso para determinadas cidades, para determinadas empresas, para determinados setores, pode ser bastante importante, né?
Em 2024, o Brasil registrou um recorde histórico de exportações para os Estados Unidos, 40,3 bilhões de dólares, pareando com o valor importado de 40 bilhões de dólares. Para o professor Marchetti, o tarifaço deve afetar a balança comercial brasileira, que em 2024 foi superavitária em 74,5 bilhões de dólares. O saldo comercial é importante na medida que é a forma que o Brasil, digamos, dizer assim, né, produz dólares para fazer frente aos seus pagamentos externos. Como é que o Brasil financia seus pagamentos externos? Com a exportação, sendo muito maior que as importações, e com a entrada de dinheiro externo, né, em investimento. São as duas maneiras principais que o Brasil financia, né, os seus compromissos externos. A balança comercial também é um dos indicadores sensíveis para a taxa de câmbio e, consequentemente, para a definição da taxa Selic, mantida em 15% pelo Copom nesta semana. Empresários e o governo ainda se movem para reverter a tarifa de alguns produtos. Contam também com a pressão interna dos estadunidenses. Alternativas de novos mercados estão no radar, mas é difícil no curto prazo. O caminho dos produtos mais perecíveis deve ser o mercado interno, o que pode impactar nos preços e na inflação. Tem uma outra coisa importante também, que é como, né, esse embargo vai bater nos preços das commodities, principalmente as commodities agrícolas, né? E essas commodities que o Brasil, que tem um peso importante aqui na nossa pauta de exportação e que acabam também batendo no preço dos alimentos. Provavelmente, né, o preço das commodities no mercado internacional provavelmente devem cair. E com isso também o preço, a inflação, provavelmente a inflação de alimentos aqui, é de esperar que também tenha uma redução na inflação dos alimentos. Vários indicadores mostram, né, uma queda da taxa de inflação nos últimos meses. Inclusive os preços dos alimentos nos últimos 2 meses tiveram uma pequena queda, o que é sempre bom, né? Comida mais barata. O que acontece é que com essas tarifas a incerteza aumenta, né? A percepção dos brasileiros é de que o tarifaço de Donald Trump vai impactar na economia. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira aponta que 89% dos brasileiros pensam assim. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. A mesa diretora da Câmara dos Deputados anunciou na última terça-feira a perda do mandato de 7 parlamentares. Um deles é Gilvan Máximo, que apesar de ter sido eleito em 2022 pelo Distrito Federal, começou a carreira em Goiás. Ele foi secretário extraordinário para o entorno de Brasília durante a administração do ex-governador Marconi Perillo e ficou no cargo até 2014. Depois de deixar a pasta, ele foi candidato a deputado federal por Goiás, mas perdeu a eleição. Gilvan e os outros 6 colegas perderam o mandato por determinação do Supremo Tribunal Federal, que recalculou a distribuição das chamadas sobras eleitorais e determinou a retotalização de votos nos estados do Amapá, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins. No lugar de Gilvan, foi convocado para tomar assento no Congresso Nacional o ex-governador Rodrigo Hollenberg. 4 homens foram presos em flagrante na terça-feira, suspeitos de envolvimento no furto de equipamentos agrícolas avaliados em cerca de R$700 mil de uma empresa multinacional em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. O crime aconteceu por volta da meia-noite, quando 2 ex-funcionários da empresa invadiram o galpão e subtraíram itens do estoque. A dupla utilizou uma caminhonete Amarok para transportar os materiais. Um dos suspeitos foi preso em Maurilândia e o outro em Rio Verde. Durante as investigações, os policiais identificaram mais 2 envolvidos, o mandante do crime e o atual funcionário da empresa, que teria facilitado a entrada dos executores em troca de participação na venda dos equipamentos. A ação foi realizada de forma integrada pela Polícia Civil por meio do GEPATRI, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais da 8ª Delegacia Regional de Polícia e também pela Polícia Militar. Todos os bens subtraídos foram recuperados com o mandante e o foragido. Os 4 suspeitos foram encaminhados à custódia da Polícia Penal, onde permanecem à disposição da Justiça. E o governo de Goiás abre inscrições para apoiar ideias inovadoras de mulheres empreendedoras. Quem traz os detalhes dessa ação é Juliana Carnevale. Mulheres que têm um projeto inovador ou que desejem tirar uma ideia do papel podem se inscrever até o dia 22 de agosto para participar da seleção do projeto de consultoria Goianas S.A. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio das Escolas do Futuro de Goiás.
O programa oferece um ciclo gratuito de pré-incubação voltado à transformação de ideias em empreendimentos de sucesso. A inscrição deve ser feita pelo link abre.go.gov.br/GoianasSA. O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de agosto. Podem participar equipes formadas em Goiás, em que a representante do projeto seja obrigatoriamente uma mulher cis ou trans, com no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. Projetos compostos apenas por mulheres recebem um bônus de 20% na pontuação final. Mais informações podem ser conferidas pelo site efg.org.br. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h06. O São Paulo saiu na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de ontem, no Morumbi, o tricolor venceu o Atlético por 2-1, gols de Pablo Maia e Ferreira. A vitória, que parecia tranquila, teve novos elementos na reta final do jogo, quando Viveiros aproveitou o cruzamento de Benavides e descontou o placar. Agora a decisão fica para Curitiba na próxima semana. Na quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, as equipes vão se enfrentar na Liga Arena. Pela primeira vez no ano, São Paulo venceu 4 partidas consecutivas. Em 2024, o clube havia conseguido uma sequência de 4 vitórias em 2 vezes na temporada, mas sem conseguir engatar a quinta. O próximo compromisso da equipe é já no domingo contra o Internacional no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E ontem também teve outros jogos e o Atlético Mineiro acabou vencendo o Flamengo por 1-0 no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E o gol da partida foi marcado por Coelho aos 22 minutos do segundo tempo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, na Arena MRV, às 19h. Com o resultado, o Galo agora joga por um empate na partida de volta. O rubro-negro precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga. E esse jogo marcou também as estreias dos reforços do time carioca: Samuel Lino, Emerson Royal e Saul. Do outro lado da disputa, Alexander fez o seu primeiro compromisso com a camisa atleticana. Os times voltam a campo já neste domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. O próximo jogo do Flamengo será contra o Ceará às 18h30 na Arena Castelão. No mesmo horário, o Atlético enfrenta o Bragantino na Arena MRV. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. E ainda sem novidades, o mercado da soja segue estável e nesta manhã de quinta-feira ontem estava sem direção na Bolsa de Chicago. Por volta de 7h20, enquanto setembro operava sem variação com $9,75 por bushel, o novembro caía 0,25 ponto para valer $9,95 por bushel. O mercado ainda se alinha depois de ter fechado o pregão anterior na quarta-feira com perdas de mais de 1%, refletindo o fato de o último encontro entre China e Estados Unidos, realizado nesta semana em Estocolmo, não ter tratado da soja ou de demais produtos agrícolas. Embora não seja novidade, os traders sentem a confirmação de que a demanda chinesa por soja nos Estados Unidos continua ausente. Ontem, o Departamento de Agricultura americano trouxe novos números de vendas semanais para exportação, o que pode mexer, nem que seja apenas pontualmente, aos futuros na Bolsa de Chicago. Seguro Rural, proteção aos produtores em meio ao tarifaço dos Estados Unidos. Quem explica essa situação é Karina Chagas. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializar a tarifa de 50% aos produtos brasileiros, alguns alimentos entraram na lista de preocupações do agronegócio. O café, a carne e as frutas estão entre os produtos que serão mais afetados pela tarifa de Trump. O presidente da Comissão de Seguro Rural da FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais, Glaucio Toyama, afirma que a conta pode ficar mais alta para o agricultor e o consumidor brasileiro. Com toda certeza, a carga tarifária americana sobre os produtos da cadeia agropecuária brasileira trarão vários impactos para as empresas e os produtores aqui no Brasil, né? A gente está falando de commodities agrícolas que têm formação de preços e fundamentos globalizados. Em relação aos negócios de seguros rurais, este aumento de tarifas no curto e no médio prazo pode afetar a margem do produtor. Vai ter uma pressão de preços, pressão de margens para o produtor rural e, ao longo do tempo, dependendo da cadeia, a gente pode ter uma pressão da redução de tecnologia que pode ser observada com redução de produtividades ou de investimentos no produtor brasileiro.
De acordo com Glaucio Toyama, o campo brasileiro investe pouco na proteção. Para grãos como soja, trigo e milho, a cobertura com o seguro rural é inferior a 10%. Para máquinas não passam de 15%, benfeitorias rurais menos 10% e, por fim, nos produtos pecuários inferior a 1%. A adesão aos seguros rurais por esses segmentos é bastante baixa, independente do cultivo ou produto de seguros. O mercado brasileiro de seguros rurais não se compara ao mercado americano, que tem uma penetração de seguros naquele país que supera 80 pontos percentuais, falando de seguros agrícolas. Nos Estados Unidos existe um programa consistente de médio prazo com apoio à subvenção ao prêmio de seguro rural ao produtor rural e um apoio também na proteção catastrófica para seguradoras. É um mercado muito mais envolvido, com muito tempo de desenvolvimento também. Já no Brasil, Glaucio Toyama lembra que o orçamento do programa de subvenção foi cortado por conta de bloqueio de gastos. Com isso, a expectativa é de que a proteção de área plantada seja inferior a 5 milhões de hectares. Ele explica que é uma situação que deixa os produtores suscetíveis aos impactos dos riscos climáticos. Por isso, defende um programa de médio e longo prazo consistente para o desenvolvimento de seguros no ambiente rural. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro, da agência Rádio Web, produção e reportagem Karina Chagas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. A partir deste mês de agosto, pacientes do Sistema Único de Saúde poderão ser atendidos em hospitais e clínicas de planos de saúde. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, anunciado pelo Ministério da Saúde, e busca reduzir as longas filas por atendimento especializado na rede pública. A iniciativa prevê que operadoras que têm dívidas com o SUS que somam mais de R$1 bilhão, oferecendo serviços diretamente aos usuários do sistema público. Em um primeiro momento, cerca de R$750 milhões devem ser convertidos em consultas, exames e cirurgias eletivas em 7 especialidades prioritárias. A nova parceria entre SUS e planos de saúde não permitem que qualquer paciente escolha ser atendido em um hospital privado. O acesso seguirá o fluxo atual do SUS. A seleção dos pacientes vai seguir critérios clínicos de prioridade, com foco nas especialidades com maior demanda: oncologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia, cardiologia e cirurgia geral. Agosto marca a luta pelo fim da violência contra a mulher. Os detalhes desse alerta, quem nos traz é Valquíria Rios. Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e é marcado pela campanha Agosto Lilás, que faz parte de uma mobilização nacional permanente do Ministério das Mulheres. Ao falar sobre a campanha, que em 2025 marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que é importante envolver toda a sociedade, incluindo os homens, no combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás, ele marca justamente essa história de luta. Foi pela Maria da Penha no dia 7 de agosto, há 19 anos, quando o presidente Lula promulgou a Lei Maria da Penha. E marca, então, essa mobilização em relação ao combate a todo tipo de violência. Então, nós teremos aí uma série de atividades, né, ao longo desse mês para a gente tratar disso, né? E queremos, claro, sempre falar com os homens, porque é com eles que a gente vai ter que dialogar também para a gente entender. A ministra afirmou que tem visitado diferentes ministérios para fortalecer a articulação nacional e destacou que até o final de agosto a expectativa é que todos os estados brasileiros assinem o Pacto de Prevenção à Violência contra as Mulheres. Nós temos 14 estados que assinaram o Pacto de Prevenção à Violência contra as Mulheres. E quando um estado assina o pacto, nós temos um plano de trabalho. O que eles vão fazer para aumentar o número de atividades em relação à prevenção à violência? E agora nós vamos atrás, né, de todos os outros estados que ainda não assinaram esse pacto e pretendemos que até final de agosto todos os estados tenham assinado o pacto. Márcia Lopes lembrou que o governo federal tem trabalhado para impulsionar a autonomia financeira das mulheres. A ministra citou iniciativas como o Programa Acredita, de apoio ao empreendedorismo, e a Política Nacional de Economia Solidária. O Brasil tem uma política e uma Lei Nacional de Economia Solidária que é fantástica, que prepara, que organiza, que formam as mulheres. Uma das nossas conquistas importantes agora é a Lei de Igualdade Salarial, também a lei importante que trata de empresas que ganham licitação para que no mínimo 8% de contratos das pessoas terceirizadas
terceirizadas que prestam serviços às prefeituras, aos órgãos públicos, sejam mulheres de vítimas de violência. Como forma de apoio direto às vítimas de violência, a orientação é ligar para o 180, que funciona 24 horas todos os dias. No WhatsApp, o número é 61 99610 0180. Repetindo, 61 99610 0180. Em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar no 190. O Ministério das Mulheres defende o uso de medidas protetivas contra agressores. As mulheres que precisam de acolhimento podem contar com uma das 11 casas da mulher brasileira em funcionamento. Vale lembrar que mais 31 estão em fase de implementação. Desde 2023, o governo federal já investiu 389 milhões de reais em novas unidades. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. Agora, 7h16. Daqui a pouco tem mais informação para você, né? Nós vamos trazer aqui uma entrevista para falar do Dia do Cooperativismo. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se você vai trocar de óculos, passa lá na Óticas Carol, porque lá os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. Se vai fazer manutenção no seu veículo, o lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas e muito mais. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Inclusive domingos e feriados, o atendimento. E a Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping, material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão e muito mais você encontra lá na Casa das Iscas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17, o Dia do Cooperativismo será realizado neste sábado 2 de agosto, das 14 às 18 horas, na Feira Municipal. Vários serviços e atividades gratuitas serão disponibilizados para a população. A Comiva será uma das participantes do evento. O presidente da cooperativa, Cássio Teodoro Carrijo, faz agora um convite à população para que participe desse evento. Vamos ouvir. Bom dia, Daliana. Bom dia aos ouvintes aí da Verde Vale. É sempre uma satisfação estar aqui falando aos microfones e levando a informação aí da nossa Comiva. E o dia agora é o dia C, né? Que vai acontecer agora no dia 2, dia C, dia do cooperativismo municipal aqui na nossa cidade de Mineiros, onde vamos encontrar várias cooperativas lá promovendo esse grandioso dia. E a Comiva é uma das protagonistas, e a qual eu sou o presidente. Também faço parte do Conselho do Cicobi Unicidades, que também estará presente lá com o seu estande, atendendo aí toda a população, atendendo os nossos cooperados. Você que está nos ouvindo, sinta-se convidados e acolhido lá nesse grandioso dia que vai acontecer lá na Feira Municipal, no centro da cidade de Mineiros, onde é a feira coberta que acontece lá aos domingos. Então, esse dia C é um encontro das cooperativas, onde nós vamos fazer um atendimento à população. A Comiva estará lá com a programação, várias programações no seu estande para atender a comunidade, né? Nós vamos lá com Comiva Mais Saúde, com aferição de pressão, teste de glicemia, orientação médica gratuita lá com a nossa equipe do Mais Saúde. Também vai ter o nosso departamento de relacionamento com o cooperado, com cadastro de novos cooperados e fortalecimento e vínculo com as pessoas, com o cooperado, com alguns brindes e também para tirar qualquer dúvida de alguém que interessa ser cooperado da nossa Comiva. Também estamos fazendo uns jogos, uma gincana de intercooperação com as outras cooperativas e nós vamos estar revelando lá quem são os ganhadores aí dessa modalidade desse torneio, né? Vai ter um espaço lá de mini jardim, vai ter um espaço também voltado para as crianças, com várias atividades ali, voltada às crianças. Vai ter uma campanha de sustentabilidade também com a arrecadação de lixo eletrônico com troca por ração, enfim, uma ação lá para você que tem seu descarte eletrônico aí, nós vamos ter esse ponto de recebimento desse lixo eletrônico. O Ranchão Comiva também vai ter um espaço acolhedor lá, com algumas coisas que nós fabricamos lá, nossas quitandas lá do Ranchão. Então vai ser um momento muito bacana lá na tarde de sábado, desse dia 2, com várias atrações lá, com as outras cooperativas também. E a Comiva está lá e você é o nosso convidado para vir participar nesse dia 2
a partir das 14 horas lá na Feira Municipal. Tá certo então, né? Convite reforçado aí para toda a população comparecer, é gratuito lá na Feira Municipal. Sim. Vários serviços também e outras atividades para a população nesse momento, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui venham prestigiar aí o dia C, o Dia Cooperativista Municipal na nossa cidade de Mineiros. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale. No próximo bloco, destaque para as notícias locais. Funcionária registra caso de dano em motocicleta no estacionamento de empresa. A Polícia Civil recuperou uma carretinha furtada aqui na cidade. Homem é preso após tentar atropelar funcionário de companhia elétrica aqui em Mineiros. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. E a gente está liberando para você a partir de agora também o nosso WhatsApp para você participar conosco no nosso quadro A Voz do Cidadão. 996236881, 996236881. Você já pode enviar a sua participação. Já já a gente volta logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 1º de agosto, aqui pela Verde Vale FM. Olha, para 89% dos brasileiros, o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil vai prejudicar a economia nacional. O número é de pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada ontem. Trump impôs uma taxa de 50% aos produtos brasileiros importados pelos norte-americanos. O Datafolha perguntou aos entrevistados qual o impacto da taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos na economia brasileira. Do total, 66% responderam que vai prejudicar muito e 23% que vai prejudicar um pouco, resultando nos 89% que consideram o impacto da medida de Trump na economia nacional. Outros 7% acreditam que o tarifaço não levará impacto à economia e 4% não souberam responder. Aliados de Jair Bolsonaro voltaram a externar preocupação com o estado de saúde do ex-presidente da República. Bolsonaro, segundo relatos, teve fortes crises de soluço na quarta-feira, o que dificultou a fala dele em alguns momentos. O ex-presidente se recupera há meses da cirurgia no intestino feita em abril deste ano, a 7ª desde a facada em 2018. No início de julho, Bolsonaro chegou a anunciar que ficaria um mês todo de repouso. O ex-mandatário, porém, acabou não cumprindo a promessa. Segundo aliados, Bolsonaro voltou a piorar nos últimos dias, após passar a ter de usar tornozeleira eletrônica por ordem do STF. Esses problemas, porém, não impediram o ex-presidente de participar de uma motociata em Brasília na quarta-feira. 7h30, a vacina contra a meningite B pode ser incorporada no SUS. Vamos saber dessa boa notícia com a Carolina Cassola. Unitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, abriu uma consulta pública para discutir a incorporação da vacina recombinante contra a meningite meningocócica tipo B no Programa Nacional de Imunizações para crianças aos 3, 5 e 12 meses de idade. O sorogrupo B é hoje o mais prevalente como causador da meningite meningocócica no Brasil. De 2020 a 2024, foi responsável por 478 casos e 93 óbitos provocados pela doença meningocócica invasiva, entre os mais de 2.000 casos registrados nesse período. A doença meningocócica atinge principalmente crianças até 4 anos de idade. Nos últimos 5 anos, o sorogrupo B foi responsável por 232 casos confirmados nesta faixa etária. Quem relata as complicações da doença é a farmacêutica, imunologista e gerente médica de vacinas da GSK, Ana Medina. No caso da meningite, é quando essa infecção atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Importante destacar que essa é uma doença grave e endêmica no Brasil. Então, apesar de uma baixa incidência, ela pode afetar qualquer indivíduo em qualquer época do ano e pode evoluir rapidamente e levar até a morte em 24 horas. Esse prazo pode ser maior ou menor, dependendo da gravidade do caso, e ela gera também sequelas importantes, como sequelas
sequelas neurológicas, cognitivas ou físicas, como é o caso das amputações. A consulta pública é quando o governo abre um espaço para a população opinar sobre temas importantes. Neste caso, as pessoas poderão comentar sobre a inclusão da vacina contra a meningite meningocócica tipo B no SUS para crianças menores de 1 ano. Essa consulta pública é uma oportunidade para todos poderem colaborar, profissionais de saúde, sociedades médicas, instituições de uma forma geral e também a população. E a gente pode contribuir mostrando evidência, percepção, posicionamento. Você pode colocar seu parecer técnico, científico ou até uma vivência individual, tanto com a vacina ou com a doença. Para participar, acesse o site da Conitec e selecione a consulta pública número 68. Escolha o formulário de contribuição para enviar um comentário sobre experiência ou opinião sobre o tema. Preencha as questões do campo Registre a sua opinião e finalize clicando no botão Enviar opinião no rodapé da página. As contribuições devem ser enviadas até o dia 19 de agosto. Elas serão avaliadas pelo comitê da Conitec, que vai tomar a decisão final sobre a incorporação da vacina no SUS. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.